Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal do Jean-Claude. E hoje estarei falando sobre um tema o qual todos nós já passamos ou passaremos, que se trata do velório e que vamos passar quando morrermos. Aparentemente no velório, as pessoas, por instinto, criam uma melancolia, como outros animais também, os mamíferos principalmente, como os macacos, outras espécies de macacos, elefantes. Eu vi no Discovery um macaquinho que colocaram dentro dele um robô com uma câmera e aparentemente em um estado morto. Todos os macacos se aproximaram e se lamentaram. Estavam se lamentando com a morte daquele macaquinho, porque ali se via então um macaquinho pequeno, que tem mais esse instinto que nós temos também, que é sentir uma benevolência a mais por criaturas pequenas, por crianças. Nós sentimos mais em geral, a sociedade sente mais empatia por crianças. É um instinto que nós temos. Não diferentemente desses macacos também, que viram aquele filhote morto e se sentiram muito mal, colocavam a mão no rosto, nos olhos, etc. Os elefantes ficam revisitando algum parente que morreu, até se tornar um ossário. Eu já vi também no Discovery, como que fosse ali um túmulo, um lugar de preservação, o qual o próprio elefante vai em diversos dias voltando lá naquele mesmo lugar e chora quando vê os ossos. Choro de lágrimas mesmo. A câmera capturou do Discovery. Então, o que acontece nos velórios humanos são duas coisas. Uma é o instinto de autopreservação que nós temos, que é abalado, esse instinto de autopreservação. Porque ali naquele momento ao qual nós estamos vendo o velado, o morto, aquela pessoa dura no caixão, nós sentimos uma empatia como fosse nós que estivéssemos ali. O nosso cérebro tenta criar uma realidade que parece que nós somos eternos. Tanto é que a morte do indivíduo é a pior coisa que pode acontecer para um mamífero. Por isso que não só mamífero, mas qualquer inseto, eles vão lutar de toda maneira para conseguir viver e conseguir se reproduzir, para propagar a espécie. Esse é o único objetivo dessa natureza cega. Então, as pessoas se sentem mal ali. Existe, então, por um momento, essa quebra dessa proteção que nós temos por instinto da morte. Nosso cérebro parece estar sempre criando uma realidade com a qual nós somos eternos. O que não é a realidade. E quando somos niilistas, sentimos essa angústia de passar um velório todo dia quando acordamos. Isso não se trata de uma questão de depressão, se trata de uma questão que estamos vendo a realidade como ela é, nua e crua. As pessoas que acreditam
em Deus, em um pós-vida, ainda podem se ancorar nisso. Mas nós nihilistas não temos ancoragem. Ao cessar as atividades dos nossos neurônios, se acabam tudo. Tudo é nirvana, tudo é fim. Então, a primeira coisa que acontece nas pessoas é essa desproteção que elas têm do instinto, pelo menos naquele momento, e uma reflexão bem interessante que todos nós nihilistas temos em relação a bens materiais, bens carniceiros, que nós costumamos chamar, que se trata de dinheiro, muito dinheiro, carros do ano, carros para mostrar para os vizinhos, prestígio social, muitos amigos. Parece que isso se esvazia perante a amplitude, a grandiosidade daquele evento que está acontecendo, o velório, a morte, porque as pessoas sentem que elas estarão lá algum dia. Ou talvez um ente querido deles estejam lá algum dia. E assim começam a filosofar. Começam a falar que nós, quem nunca foi num velório e não escutou que não somos nada nesse mundo? E isso é uma pura realidade. Aparentemente, as pessoas conseguem enxergar a realidade num velório. Ali é um breve momento de niilismo ao qual elas passam, de enxergar a realidade com sobriedade. É claro que a maioria dessas pessoas vão ter a ancoragem de Deus, mas ainda assim continuarão chorando, principalmente os entes queridos do falecido. E aqueles que não são os entes queridos do falecido se sentirão mal, mesmo com a ancoragem de Deus. O que nós nihilistas não temos. Não temos nenhuma ancoragem. A morte do nosso cérebro, da nossa atividade cerebral, é o nirvana, é o fim absoluto, é o cessar da vida, é da mesma forma de a gente volta quando nascemos. Se não existíamos por trilhões, quadrilhões, quintilhões de anos, continuaríamos voltar a esse estado somente. Passamos por essa breve e curta vida e voltamos a esse estado. Mas mesmo com essa ancoragem de Deus, as pessoas se sentem muito mal no velório. Vamos dizer que 90% das pessoas que estejam no velório se sentem mal, porque não fazem parte da família do ente querido ou não faz parte de uma amizade. Principalmente quando esse ente querido tem pessoas que amam ela. Muitas pessoas passam aqui na Terra sem amar ninguém ou ser amado. É muito comum. É muito comum você ter uma amizade com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Você pode amar o seu filho, amar sua mãe, amar seu pai por instinto. Mas ter uma amizade com eles é diferente. Ter aquela conexão que só quem passa por isso sabe, que é aquela ligação emocional que você tem com aquela própria pessoa, seja ela seu filho, seja ela seu pai ou mãe, com o qual só você sabe. Talvez seja a única pessoa que você ama, realmente, no fundo mesmo do coração.
E quando essa pessoa é velada, agora falando propriamente dito da família do falecido, se matam um pedaço de si mesmo. Porque a memória que o falecido tem de você, desse amor que você tinha ali, independentemente se é um familiar ou um amigo, morre junto com você ali. Ali não existe mais consciência. A consciência que sobra é na sua própria. Mas ali se cessou. O que sobrou é o que a gente já sabe, com o nihilista, é essa realidade dura e cruel. Mas, repetindo, as pessoas começam num velório ver a vida de uma maneira sóbria, de uma maneira lúcida, enxergando quão trivial é os seus dia a dia, os seus trabalhos, todo o prestígio social que lutam, o seu ego, todo o seu dinheiro. Como isso é trivial perto do velório, perto da morte, da grandiosidade da morte, da mãe da filosofia. A morte é a mãe da filosofia, não é o amor pelo conhecimento. Sem morte não existiria filosofia. Então, passado então o velório, esses 90% de pessoas que não eram parte do ente querido, passam um dia, elas vão continuar fazendo as mesmas coisas que estavam para fazer. Continuarão nos seus empregos, continuarão com seus egos tentando inflamar eles, criando nos seus círculos sociais mais amigos, comprando um carro mais novo, ganhando mais prestígio, sendo mais reconhecido pelos familiares, etc, etc, etc. Então, aquela proteção natural que nós temos, ela volta durante o período. Tanto é que os psicólogos, os psiquiatras falam mesmo para aquelas pessoas que perderam um grande amor no caixão, que depois de 2, 3 anos, elas não vão sentir tanta dor. Que é uma mentira. Você pode, se você realmente amava aquela pessoa, amava de coração mesmo aquela pessoa que morreu ali na sua frente, é uma completa idiotice falar que a dor vai diminuindo. A dor não vai diminuir nunca mais. Até o fim, a cessação da sua vida. Ali acabou um pedaço de você. Morreu uma parte de você naquele caixão. Não existe mais aquela parte de você. Todo o tempo despendido com aquela pessoa que você amava. Eu não estou falando de familiar, de instinto, eu estou falando de amor mesmo, de amizade. Aquela pessoa que você tinha uma sintonia, que você conseguia pensar no que ela pensava. Ela ali está morta. E isso vai para o resto da sua vida. E como eu digo, talvez você ou muitas pessoas não conseguem ter esse amor na vida. Não sabe, não tem essa sensação. Então, se você tem uma pessoa que você realmente ame, aproveite. Porque não se sabe o dia de amanhã. Não se sabe se ela vai estar morta ou não. Nós somos muito frágeis. Somos a plasticidade, né? Nossa pele, nosso coração. O meu ente querido que eu perdi, o único que eu amava, de uma hora para outra infartou e morreu. E o que eu vou fazer? Infarto fulminante.
a única pessoa que eu amava na vida. Agora eu não tenho ninguém para amar e nunca mais vou ter ninguém para amar. Pois eu posso, não pretendo ter filhos, não pretendo casar, pretendo ter uma vida minimalista e nihilista. E passando os anos, chegará o dia que morrerei. E passando os anos, como eu falei nos vídeos anteriores, mais doenças e doenças e doenças vão vindo, mais desgraçado esse mundo fica. E assim acabamos então chegando ao fim absoluto, a morte. Mas o que acontece ali pode ser até que os entes queridos, se não amava aquela pessoa,